Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro de Tupã. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos vivendo aqui na Terra. Neste programa, Max Lânio falará sobre o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Este conteúdo faz parte do programa Livros que Iluminam, da FEB TV. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Livros que Iluminam, da FEB TV, aqui nesse espaço tão gostoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E hoje temos a oportunidade de conversar com Max Lânio Lacerda, que é trabalhador da Federação Espírita Brasileira e atua aí na área das palestras, do estudo sistematizado e também da mediunidade, não é isso, Max? Isso mesmo, Geraldo. Estamos muito obrigado, agradecidos pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. E é a nossa oportunidade, Max, aí de compartilhar com os nossos amigos a leitura e a divulgação desta obra aqui, Nos Bastidores da Obsessão. É uma obra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Adivaldo Pereira Franco. É um romance e diz exatamente o que acontece por detrás do processo obsessivo. Ô Max, o que o levou assim a escolher esse livro para a gente poder conversar sobre ele? Esse livro, Geraldo, curiosamente, tem uma característica que nenhum outro tem, pelo menos que nós conheçamos. Ele é um livro de um autor espiritual que conta uma história real que aconteceu enquanto ele estava encarnado. Ele, inclusive, chega a dizer no seu início que esta obra já era para ter sido publicada há algum tempo, porque ela se passa nos anos, se não me falha a memória, 37, 38, e aí ele publica na década de 70, em julho mais especificamente, e traz essa história contada do lado de lá. O que é interessante é porque ele viveu isso enquanto encarnado e agora do lado de lá desencarnado conta a história, mas veja a riqueza, porque ele consegue resgatar certos momentos que ele não conseguia resgatar enquanto encarnado, porque estavam no campo dos desdobramentos quando ele participava desse trabalho desobsessivo. E ficou riquíssimo, eu achei fantástica essa obra de Manuel Filomeno Miranda. Interessante, aí já colocando a perspectiva espiritual, né, Max? Exatamente, com a riqueza impressionante. Então, Nos Bastidores da Obsessão é uma obra que foi, de fato, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e nessa década de 1970, bem no ano de 1970, já tem algum tempo, mas é uma obra atualíssima. E você tem razão, Max, porque ela conta a história que ocorreu com a família Soares, em Salvador, na Bahia, entre 1937 e 1938. O que a gente poderia destacar assim a respeito da obsessão, afinal de contas? Primeiro, o que é obsessão e depois o que está por detrás da obsessão. Então, o autor espiritual, ele teve o cuidado, eu achei interessante, porque antes dele começar a falar da família Soares, ele faz um exórdio, depois ele faz um prolegômeno, que é um prefácio mais alongado, né? Uhum. E depois ele faz um tratadozinho, vamos chamar assim, usar esse termo, que ele chamou de Examinando a Obsessão. Daí ele resgata conhecimentos que já vêm com Allan Kardec, ele traz os excertos tirados da obra de Kardec e vai contextualizando na realidade presente a verdade da obsessão e vai nos trazendo valores, conhecimentos que a gente normalmente não se dá conta quando não está atento. Então, assim, antes de falar do caso, que é um romance,
que vai trazer uma realidade que realmente aconteceu, ele vai nos dar as bases conceituais necessárias para a compreensão desse romance. Então, é uma obra espetacular, porque você pode, antes de começar a ler o livro, você pode voltar várias vezes aqui nessas bases conceituais. É interessante porque tem todo esse cunho do próprio conteúdo doutrinário, não é? Exatamente. Que é, na verdade, uma preocupação que nós temos com as publicações, sobretudo mediúnicas, e notadamente as romanceadas, que a gente não pode esquecer, não é, Max? A questão do conteúdo em si. Não é apenas um romance literário, não é apenas uma história com seu enredo atrativo ou atraente. A gente precisa, por ser uma obra espírita, precisa ter o conteúdo de fato da mensagem de Jesus, explicada à luz da doutrina espírita, quer dizer, resgatando esses conceitos todos para o nosso trabalho de transformação íntima, não é? Nisso o nosso querido autor, falo querido porque eu gosto muito dele. Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda, ele traz com uma, vamos dizer assim, com uma clareza, pelo menos para a nossa leitura, uma clareza esplendorosa, porque ele conceitua e ele traz os acontecimentos da época e enquadra isso, e você está lendo os conceitos através de um romance, então é muito bonito. Por exemplo, ele tem aqui lado científico, lado filosófico, lado religioso. Por exemplo, lado científico, ele tem um tratadozinho aqui, que é uma comunicação mediúnica de um espírito, na época ele estava encarnado, sobre hipnose. É um tratado. Você vê ali desde os bastidores do início da hipnose até os momentos atuais da hipnose, como ela é compreendida pela ciência e as lacunas que ainda existem. E por que, né, Max, é tão importante você contextualizar, nesse sentido do romance, da história que virá na sequência, a questão da hipnose, não é? Sim, que é uma técnica, né, Geraldo? Que, infelizmente, os nossos irmãos que ainda não conseguem enxergar a luz como deveriam, como deveríamos todos, se utilizam dessas técnicas para poder constranger aqueles com os quais eles buscam perseguir, né? Aí desviando um recurso que poderia ser importante, mas para o mal. Para o mal, infelizmente. E aí, a contratécnica, né? Você precisa conhecer isso para poder saber lidar com isso, especialmente aqueles que, né, os irmãos que trabalham com a reunião de obsessão, é uma obra que não deveria ficar fora daquelas que precisam ser estudadas, não só lidas, porque ali vai ensinar como a gente lidar com essas técnicas, como a gente fazer a contrapartida disso para não se enveredar em caminhos tortuosos. Então, é uma recomendação de leitura, diríamos praticamente, né, como uma base fundamental para a gente ter essa orientação acerca da obsessão e do que ocorre por detrás da obsessão. Max, o que é, afinal, obsessão? Então, segundo Allan Kardec, é um constrangimento, né, que o espírito impõe sobre uma pessoa e que vai anulando a vontade dela, né? É algo constrangedor, persistente, é uma vontade de fora impondo sobre a vontade de maneira contínua. Se nós formos analisar as gradações, poderíamos dizer que tem a influenciação simples, que todos nós sofremos, e maior parte de nós não percebemos. Depois temos a obsessão simples, propriamente dita, que é aquela que você tem, incomoda, mas ainda não tira você da sua realidade, mas te incomoda, tem a irritabilidade, tem aqueles processos de alguém que está te perturbando o tempo todo. E ela vai avançando se você não fizer nada e pode se transformar em fascinação ou em subjugação ou até mesmo em possessão, que são gradações que podem se tornar sem solução pela própria pessoa. É preciso que se envolvam terceiros para esse processo desobsessivo e que muitas vezes é muito doloroso, não só para quem sofre, para com os envolvidos também, especialmente nas famílias, né? Então, a obsessão é um constrangimento imposto por um espírito, quando nós estamos falando de obsessão de desencarnado para encarnado, porque existem obsessões em outras dimensões, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. O livro vai basicamente adotar de desencarnado para encarnado. O Max, a obsessão pode começar com um processo muito sutil, quase que imperceptível. Pode, e é por isso que a recomendação do nosso divino mestre é importantíssima. Vigiai e orai. Porque quando a gente começa a perceber que os pensamentos não são nossos e são persistentes, estamos diante de um sinal claro de que estamos sendo assediados. Nos Bastidores da Obsessão, uma obra ditada ao médium Divaldo Pereira Franco por Manuel Filomeno de Miranda, nós recomendamos a leitura
a todos esses que estão nos acompanhando, viu, Marcos? O Livros que Iluminam é visto no Brasil, fora do Brasil, no interior, nas capitais, é uma coisa extraordinária. Então, é muito importante a gente estar sempre em uma boa companhia, e nada melhor do que um bom livro, né? Sem dúvida, eles são o melhor amigo, né? Não é o cão, não, é um livro. Mas, Geraldo, voltando àquele assunto, eu gostaria de lembrar, porque o Manuel Filomeno faz uma coisa interessante sobre aquela sua pergunta. Ele fala assim, quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constatar imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verificar a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais, quando sentir o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. Olha que interessante, hein? Então nós temos que vigiar realmente, Geraldo, porque a gente sabe disso. Às vezes os nossos pensamentos estão normais e de repente começam a vir pensamentos insistentes que não são nossos, nós sabemos. Se prestarmos atenção, o conheça-te a ti mesmo, né? Nós vamos conseguir vigiar isso e contrapor a isso, enquanto nós estamos com força suficiente para isso, né? É aquela, às vezes, ideia, né, que vai surgindo e fica persistente, vai incomodando. E a gente consegue fugir disso, Max? Pois é. Kardec utiliza uma expressão interessante, chama força moral. A força moral é nada mais do que a capacidade de você ter império sobre si mesmo, né? Porque a moral, segundo os Espíritos, nos responderam à questão formulada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 629, que definição se pode dar para moral? Moral é a regra de bem proceder, de discernir o bem do mal. O homem procede bem quando cumpre a lei de Deus. Fazer o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, moral é você cuidar daqueles 3 aspectos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ninguém pode amar o próximo sem amar a si mesmo. O primeiro movimento que nós temos que fazer é o a si mesmo. Esse processo que está sendo provocado em mim, coaduna com as leis divinas, eu tenho que fazer essa análise. Essa checagem, porque é uma informação, eu posso estar sendo inspirado por bem ou por mal, eu posso estar sendo provocado por bem ou por mal. E a gente consegue distinguir? Se tivermos vigilantes, por isso que a gente precisa estar no processo de espiritualização. A gente não pode viver no mundo sendo do mundo ou sendo mudando, como Jesus nos disse. Temos que viver no mundo sem estar no mundo propriamente dito, nas coisas mundanas. Emmanuel, no livro que André Luiz escreveu em primeira mão, que foi o Nosso Lar, ele faz lá no seu prefácio um comentário, uma pergunta: precisamos do Espiritismo? E ele mesmo responde: precisamos do Espiritismo e do espiritualismo, mas sobretudo precisamos de espiritualidade. E o que é espiritualidade? São as aquisições interiores do ser. Então, quando você está imbuído disso, você consegue. O perigo, Geraldo, é quando você está vivendo na consciência da carne, daquele sono da carne, sem a consciência desperta. Fica adormecido, né? Aí você não consegue, às vezes, se dar conta, e quando você perceber, já é tarde. Marcos, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Livros que Iluminam. Segure aí. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com o Maxilânio Lacerda, que é trabalhador da Federação Espírita Brasileira, sobre esta obra extraordinária que é Nos Bastidores da Obsessão, uma obra ditada por Manuel Filomeno de Miranda ao médium Divaldo Pereira Franco. Max, você estava dizendo que essa é uma obra exemplar, não é? Tanto na escrita, na forma como ela foi constituída, o romance que é desenvolvido e, sobretudo, os ensinamentos que a gente pode tirar dessa grandiosa obra. Essa história da família Soares é a história de muita gente nos dias atuais. Apesar da obra ter sido publicada em década de 70 e ter ocorrido no passado 38, 37, 1938, é uma realidade que acontece exatamente hoje. Alguns de nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas e temos a oportunidade, às vezes, de acompanhar casos como esses, a gente se identifica aqui com uma facilidade imensa. Então ela tem um precioso, um rico conteúdo que permite a você fazer comparação, referências com a sua realidade de hoje. E assim, essa família Soares é uma família típica que nós temos, né? Porque ele vai falar de uma família em que tem um pai, uma mãe e 6 filhas. Mas ele só vai abordar a história de 3 filhas e desse pai e dessa mãe que estão envolvidos no drama que ele vai relatar. E ele vai incluir nessa narrativa esses valores doutrinários, esses valores que fazem você parar para pensar, né? Esses valores que fazem você refletir e que às vezes foi o descuido que você deixou acontecer e que levou àquela situação dramática de uma obsessão severa, né? O que acontece com a família Soares? Pois é, ele começa narrando já no centro espírita, e da família Soares tinha apenas a mãe, a Dona Rosa, e a outra filha, que era a nossa menina, vamos dizer assim, de ouro da família, que é aquela que seguia o evangelho, que fazia leitura, que acompanhava a mãe. E tinha a Mariana, que era a verdadeiro o centro das atenções, porque que era quem estava sob processo obsessivo severo. E aí vai começar a narrar os processos de diálogo com o espírito que estava fazendo o processo obsessivo em Mariana, e ele discorre a partir daí, vai abrindo um leque de situações que nós não imaginamos. Ou seja, você está vendo a obsessão como se fosse a ponta de um iceberg. Quando você abre o leque, que você consegue isso só através dos benfeitores, porque eles recuam no tempo, eles recuam nas condições de localizar os envolvidos na história, aí você percebe o quanto de envolvimento tem dentro daquela história. Não é só a Mariana e o obsessor. Existe uma teia de participantes que precisarão ser envolvidos nisso. E a história vai mostrando como eles vão envolvendo as viagens a um mago, que eles chamam de mago, que ele chama de Teófrastos,
que na verdade era vamos dizer assim, um provocador, um incitador, um estimulador, um ensinador, podemos até usar essa expressão, das pessoas que buscam a vindita, que buscam a vingança, que o procuram. E ele estabelece as maneiras e vai ver a interessante condição de que esse próprio Teófrasto será resgatado e mais um antro de machucar, de causar dano, de provocar o mal será desfeito quando ele passa então a conhecer Jesus. Nessa rede toda então desse encadeamento que a gente vai vendo, daí o título Nos Bastidores. Nos bastidores, bem lembrado, porque é o que você não vê, por isso, abaixo, né? Então, bastidor, e se você tem a oportunidade de acessar isso, por exemplo, você que trabalha com reunião mediúnica, que está encarnado, você não tem esse acesso dessas informações, salvo quando o teu benfeitor, quando o dirigente espiritual da reunião traz algumas informações, mas ele não pode trazer tudo. Mesmo a época que ele estava encarnado, o autor, ele conseguia ter parte, e ele relata isso. Por exemplo, quando ele começou a ter o contra-ataque dos irmãos que não aceitavam que se desfizesse aquele lingo, aquela ligação, aquele link entre o malfeitor e o que estava sendo obsidiado. Começaram a ter ataques que, quando ele estava encarnado, apesar de advertido, de alertado pelos benfeitores, ele custava a entender que aqueles ataques eram vinculados ao processo obsessivo. A gente tem uma influência, pelo menos temporária, bastante negativa, que é desse que foi no passado uma espécie de mago, de feiticeiro, o Teofrastros, né? Isso. E ele é que comanda basicamente essa rede toda desse processo obsessivo. Mariana seria uma vítima, a gente pode dizer isso? Na verdade, Geraldo, nós precisamos tomar muito cuidado com essa palavra vítima, né? Porque a vítima de hoje pode ter sido o algoz de ontem. E para saber isso, somente indo nos bastidores. E nós vamos perceber que Mariana tinha a sua parte na história quando eles fazem a regressão de memória, com ela em espírito, Mariana desdobrada. E nós vamos encontrar na história que está gravada nos extratos psíquicos dela, que ela tinha uma tomada de decisão quando casada com o Guilherme, que provocou o suicídio do próprio Guilherme e, por causa disso, a sua revolta, a sua vindita. E nós vamos ver que, então, ela tem a participação no processo, mas não se justificaria o Guilherme buscar Teófrasto para poder fazer a vindita sobre ela. Por quê? Porque isso, se ele compreendesse, as próprias leis divinas estão incumbidas de fazer o resgate natural, a cada um segundo a sua obra. Não precisava que ele fosse a pedra de toque. Aquele instrumento, né? Ser instrumento disso. Mas veja bem, você que está nos acompanhando aqui, a gente já vai ficando assim curioso, né, Max, para realmente adentrar a história, esse romance com todo o seu conteúdo. Quer dizer, é um esposo, né, que praticamente foi diante de uma situação difícil na relação, acabou se suicidando, é isso? E depois ele se torna um perseguidor. E ele vai e procura uma ajuda de alguém poderoso no uso dos recursos magnéticos, da hipnose, não é isso? Para desencadear tudo isso que a gente vai ver no romance. E nós vamos ver, Geraldo, que ele também tem as culpas dele, porque ele ficou ausente, ele preocupado em amontoar riquezas financeiras, abandonou a esposa, a sua própria condição no lar, enquanto ele ficou anos a fio fora. Então ele também é responsável, ele reconhece isso lá no final e as coisas vão começando a se enquadrar dentro da harmonia, na medida em que essa história é contada para ele, que não se lembrava direito, não conseguia ver. Então são reflexões. Como é importante esse cuidado que a gente precisa ter de uns para com os outros, não é? Na relação, às vezes um detalhe, uma coisa mínima para a qual a gente não dá aquela importância, né, Max? Pode causar danos aí. Né? Então, você me fez lembrar uma história que está no Livro dos Médiuns, que Allan Kardec nos conta, que um caso que foi levado a ele quando estava trabalhando esse assunto, tem um livro só no capítulo, tem um capítulo específico só para das obsessões, né, no Livro dos Médiuns. Ele vai contar de umas senhoras, irmãs, que estavam sofrendo processo obsessivo, e era aquele processo obsessivo através dos efeitos físicos, e que elas não conseguiam se livrar. Quando levaram o caso ao Allan Kardec consultou os benfeitores e eles explicaram: não, nós não temos como ajudá-las, elas precisam se ajudar. Mas como assim? Não, elas estão sendo a causa daquilo que está acontecendo lá. Estão alimentando. Seja mais claro, elas não param de falar dos outros, elas não param de provocar coisas ruins para os outros. E esse que está
provocando, que está causando mal-estar a elas. Que elas falavam muito, que prejudicou muito a vida deles e que hoje ele está buscando vingança. Então a única maneira que elas precisam é começar a orar e a trabalhar no bem e não cuidar da vida do outro. Então são coisas pequenas, apenas que a maledicência, as pessoas acham que não vai causar, mas às vezes podem ter gravames como esse, Geraldo. Imaginou uma obsessão por causa de um mal que você falou de alguém? Pois é. E aqui, esse trabalho todo praticamente de desobsessão que é realizado, né, junto a essa família, porque tem a condição do pai também, não é, do Sr. Soares, que não era uma condição, digamos assim, muito favorável moralmente, não é, Marcos? O senhor Mateus Soares, ele estava envolvido no drama também, e nesta encarnação presente estava vinculado à jogatina. Todo o dinheiro dele ele perdia no jogo. A dona Rosa é quem cuidava das dificuldades financeiras, ela que acabava com a costura, com aquelas tarefas humildes, e mais a filha que sustentava o lar. E ele, na verdade, nós vamos descobrir, tinha as predisposições, porque senão não estaria nessa situação, mas estava sob um processo de hipnose. Um processo de hipnose que o levava a jogar, e a meta do hipnotizador era que ele se desencarnasse por suicídio. Olha só. E é uma coisa muito interessante. A gente vê toda essa influência negativa, de perturbação, por uma série de razões, e evidentemente porque se há a abertura para que isso aconteça, né? Como você está falando, não há propriamente uma vítima, não é? É uma relação bastante complexa que a gente tem que ver nos bastidores realmente, a realidade espiritual, mas tem toda uma assistência também de proteção, não é, Max? Olha, nenhum deles, mesmo tendo os seus débitos para com a consciência cósmica, nenhum deles ficou sem o atendimento, sem assistência. No momento em que eles se permitiram a serem ajudados, eles foram, porque os espíritos não podem te ajudar se você se fecha. Então, o seu Mateus, por exemplo, o seu Mateus era completamente alheio, inclusive, vamos dizer assim, muito agressivo. E como é que foi que ele foi ajudado? Foi quando ele foi apunhalado da situação de um jogo por um outro que também se vinculava à história pretérita deles. Que foi um instrumento quase que para provocar a desencarnação dele. E aí ele conseguiu ser tratado, e durante o período que ele ficou na cama, ele começou a ter os pródromos do seu despertar para a realidade espiritual. Mas não foi suficiente. E no momento em que ele já estava quase curado, ele já queria vingança. Olha só. E aí o que aconteceu? A espiritualidade, eles contam isso, provocou uma nova temporada na cama. E foi aí que ele começou a ouvir o evangelho, porque ele foi quase ao óbito. E daí ele começou a refletir. Olha só, o que André Luiz chama de dor auxílio. Que coisa maravilhosa, porque a gente pensa que uma enfermidade, né, uma doença, enfim, aquela dor que a gente está sofrendo é algo negativo. Pelo contrário, né, se a gente souber passar bem pela dor, vai ser um grande recurso para a nossa melhoria, não é, Max? Por isso que a doutrina espírita nos ensina, a gente aproveita para relembrar, toda dor é abençoada. Nós precisamos entender o porquê que ela está acontecendo. Ela não está acontecendo por acaso, porque o acaso não existe. Então é importante que nós saibamos lê-la e, a partir dela, fazer as mudanças que ela está nos convidando a fazer. É por isso que a dor foi celebrada por Jesus no monte. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós estamos conversando com Max, que é trabalhador da FEB, sobre o livro Nos Bastidores da Obsessão. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho já para o último bloco. Fique conosco. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, nesse ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras. Já, Max, no último bloco o tempo passa rápido, muito rápido, né? E há muita coisa para a gente conversar ainda sobre esta obra maravilhosa que é Nos Bastidores da Obsessão. Eu me recordo aqui de um ditado espiritualista que eu sempre ouvi, registrei de alguma forma e até uso nas palestras, mas não tinha identificado a fonte. E fui na releitura dessa obra descobrir que está aqui. É aquele ditado que diz assim: procurei Deus, não achei, procurei a mim mesmo, não me encontrei, procurei o próximo e encontrei os três. Que coisa linda, né, Geraldo? E essa é uma fala da Mariana, desdobrada para o Teófrasto, ou melhor, para o Guilherme, que era o esposo dela da encarnação anterior. Uhum. E aí ela vai mostrando para ele que para vencer as dificuldades na encarnação que eles estavam sendo preparados, que ele estava sendo preparado, ela teria essa busca, a busca de Deus, porque isso faria com que ele teria força para vencer os óbices que seguramente teria que enfrentar, porque ele contrariou a lei divina e a reencarnação seria a redenção. E é tão interessante que a gente não consegue encontrar a Deus e a nós mesmos se não for por uma relação harmoniosa com o próximo, né, Max? Por isso que amar ao próximo como a si mesmo é condição para amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não há como a gente atingir esse desiderato sem que com o próximo que estejamos convivendo façamos esse amor. E aí tem que desonovelar, tem que tirar o nó da obsessão. O apóstolo João chega a dizer, interessante isso, ele chega a dizer assim: como pode-se amar a Deus que não viu se não ama o próximo que viu? Então é preciso, é uma condição sine qua non, é preciso que nos amemos uns aos outros primeiro, desanovelemos esses processos de ódio que nada mais são do que processos de amor doente, né? Que o ódio é um amor em doença, para poder voltar a restaurar a harmonia que deve existir entre todos nós, né? Ô Max, a narrativa da mudança desse que era praticamente um gênio temporariamente do mal, né, o Teofrasto, quando ele vai se transformando, é algo assim tocante, não é? É tocante e por um lado, Geraldo, você percebe que o mal, por mais tenaz que seja, ele não consegue resistir ao amor. E essa lição no livro fica muito nítida. No momento em que ele começa a perceber de que a amada da vida dele, lá do século XV, XIV, quando ele foi queimado na fogueira daquela época, a Ana Maria de hoje, que estava num lazareto, como se chamava aquela época, que era um local onde se colocavam as pessoas com hanseníase, naquela época, quando ele começa a despertar
aquele amor que ele guardava, e, vamos dizer assim, com a carapaça de ódio, tentando vingar tudo e todos por causa disso. Aí começa essa linda modificação de um servo do mal se transformando num servo do bem. Coisa linda, vale a pena a gente ler esse romance com conteúdo tão rico. A gente fica realmente tocado porque nos transforma, não é? Esse processo do amor, como é todo aquele forte, poderoso, de repente se rende, não é? E é preciso se preparar, Geraldo. As pessoas que trabalham com desobsessão, é bom lembrar isso. Porque toda vez que a gente vai trabalhar no auxílio da desobsessão, é como se estivesse mexendo em casa de marimbondo. Olha só. Então é importante que nós tenhamos as proteções para não sermos picados, ou se picados formos, sermos resistentes moralmente para suportar. Aqui acontece um caso especial. José Petitinga, que foi o presidente da União Espírita Baiana, como era chamada à época, Sim. ele estava dando uma palestra. E já depois que Teófrasto tinha passado por esse processo, a revanche vinha com força. E numa dessas palestras ele já estava falando de perdão. Aparece um sujeito que não tinha assistido a palestra, que entra e começa sutilmente, chegando, e de repente abre a voz e fala alto. Não era ele, era o obsessor. Quem é você para falar dessas coisas, você que não tem nenhuma conquista moral? E coloca ele numa situação e ele dá uma resposta sublime, que dizendo que realmente não tem, mas que ele estava ali na condição daquele que precisava conseguir ajudar ainda com as imperfeições dele. Então a gente percebe nessa diálogo, que a gente não vai conseguir retratar aqui completo, o como o trabalhador do bem, ele se protege no bem. Mesmo não sendo perfeito, porque nenhum de nós o somos, e ele se categorizou na mesma condição, ele considerava como sendo alguém que estava ajudando alguém menos, em condições menos, vamos dizer assim, melhores do que a dele, e que ele pudesse então ser útil ao mundo. E ele se prepara pelo próprio trabalho que desenvolve, né? E se prepara pelo próprio trabalho que desenvolve e provoca já nesse momento, neste rapaz, desse senhor que foi um instrumento, na verdade, né? Isso. E esse obsessor diz, depois dessa fala dele, chorando, ó velhinho bom, você é muito humilde, você tem toda a razão, me perdoe. Então, no momento público, ele conseguiu dar uma lição de moral impressionante e conseguiu resgatar um irmão que estava perdido. Imaginemos a cena. É bom a gente ler o livro realmente porque é impressionante. Se fazendo uma palestra, de repente vem uma pessoa de fora, como se fosse um transeunte, não é isso, Max? Entra sendo instrumento de um obsessor, chama a atenção do palestrante, o palestrante com humildade dá o exemplo e tudo mais. Depois a pessoa é tocada, né? Aquele espírito, ele se toca, enfim, e aí se revela nessa condição da importância da gente ter o amor sobre tudo. Max, eu queria destacar aqui também, foi outro ponto, como uma fonte de riqueza informacional desta obra nos bastidores da obsessão. Como a obra é rica. A gente fala isso porque realmente é algo impressionante. Aqui tem uma citação que Manuel Filomeno de Miranda faz acerca de uma expressão de Viana de Carvalho, né, que ele dizia sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita, algo assim marcante, que ele coloca que o espiritismo é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. É uma coisa muito profunda, não é, Max? Está aqui, esse inclusive é um diálogo que o Petitinga estava travando com o Adalberto, que seria o futuro esposo de Mariana, que também está enovelado nessa história. E o Adalberto e Mariana, como muitos de nós, para as núpcias, querendo celebrar a moda conhecida, né, com todos aqueles aparatos externos. Sim. E ele pergunta para o Petitinga como deveria ser. E o Petitinga responde assim: o Espiritismo é a doutrina de Jesus em espírito e verdade, sem fórmulas, nem ritos, sem aparências, nem representantes, sem ministros. E aí ele diz, é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Veja, Geraldo, começa com religião e termina com religião, conforme predicou Viana de Carvalho em Nossa Casa. Então, Viana de Carvalho falou isso lá enquanto estava encarnado. Então, veja que coisa linda. E são resgates que o autor traz que mostra a profundidade da obra. É uma obra imperdível, Geraldo. E vale a pena, né? E a gente vê aqui, compreendendo esse tríplice aspecto do Espiritismo, como realmente, não é, religião, filosofia, ciência
se entrelaçam para buscar exatamente esse trabalho de transformação do ser humano, para nossa transformação, né, Max? Para a gente se melhorar. Então, e quem busca isso consegue atingir um desiderato importante. Por exemplo, Dona Rosa, ela era, vamos dizer assim, junto com a filha mais nova, a única que não tinha, vamos dizer assim, o ataque das perturbações. Ela conseguia criar uma psicosfera em torno dela mesma, porque ela vivia esse tríplice aspecto. Ela vivia o aspecto religioso, ela estudava, ela ia ao centro, ela participava do centro, quer dizer, ela tinha todos os vamos dizer assim, os requisitos, ela estava conquistando os requisitos para ter uma psicosfera que a protegia, apesar dos miasmas que ainda estavam dentro da casa, do lar que ela habitava. Sim, sim. Então ela estava protegida, mostrando que o mal só atinge quando nós estamos desguarnecidos dessas condições superiores da vida, né? Essa perseverança, digamos assim, numa vigilância é extremamente necessária para o equilíbrio, não é, Max? Sobretudo para as famílias que têm processo obsessivo. E a gente sabe que existem muitos irmãos porque a gente lida. O processo obsessivo é muito severo, é muito duro, sobretudo quando ele está nas condições de subjugação, principalmente. Mas ele pode ser revertido. E é preciso que para essa reversão aconteça que nós mudemos os nossos modos viventes, que nós passemos a fazer a reforma interior e que possamos então começar a buscar o Divino Mestre, porque aí então abriremos canal para os benfeitores nos buscarem e nos ajudarem. Então quem estiver passando por um processo desse, não só leia o livro, mas procure uma casa espírita e seja orientado por isso, que com certeza o processo será desvencilhado. Max, já nos encaminhando aqui para o fechamento, né, nós temos a fala ainda de José Petitinga, dizendo que o Espiritismo é a religião do amor e da verdade, na qual cada um é responsável pelos próprios atos, respondendo por eles conforme o conhecimento que tenha da imortalidade, dos deveres. Nós somos responsáveis? Sem dúvida, Geraldo. E os bastidores mostram isso, né? Muitas coisas que as pessoas não entendem porque que acontecem com elas têm raízes mais profundas. E quando nós conhecemos a vida futura e buscamos o símbolo do amor neste planeta, que é o Mestre Jesus, não há como não vencer o mal. O mal é algo que nós chamamos de temporário, é a ausência do bem. No momento em que a luz chega, as trevas, a escuridão não se sustentam, mas a escuridão não chega nas trevas, nas luzes. Jesus. Nunca. O inverso, sim. Então, depende de nós. É nossa responsabilidade buscar o amor dentro de nós mesmos. Então fica aí o convite para que nós possamos ler esta obra, ler e meditar sobre os seus ensinos, Os Bastidores da Obsessão, uma obra ditada ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma edição da Federação Espírita Brasileira, uma edição primorosa, né, Max? Tão bonita, gostosa de ler no tamanho da letra, no projeto assim gráfico. Então vale a pena a gente revisitar essa obra. Quem já leu, estude. Quem não leu ainda tem a oportunidade de ler, porque vale a pena. Max, muito obrigado por sua presença e seus esclarecimentos aqui. Nós que agradecemos pela oportunidade de compartilhar isso, Geraldo. Muito obrigado. Agradecemos também a sua companhia, sempre muito bem-vinda aqui em Livros que Iluminam na FEB TV. Esteja conosco na próxima edição do programa. Até lá. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer
estiver andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas e que me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me ama, me ama. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que a força do amor está sempre nos cercando para nos levar para cima. A letra vem através do Salmo 139, onde a certeza de que muito antes de Jesus chegar, já tinham profetas trazendo a grandiosidade de um Pai que nos ama, de um Pai que cuida de nós e de um Pai que está sempre a nos levar para o melhor caminho. Senhor, eu sei que tu me ama. Encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a sua amável atenção e peço a Deus e a Jesus que o abençoe, que o proteja, como também a todos os seus familiares. Até o nosso próximo programa e receba o meu beijo e o meu abraço. Até lá. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa
Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.